irmãos? Então, continuando a nossa pregação expositiva do livro de Marcos, hoje estaremos encerrando o capítulo 4, nos versículos 35 a 41. Então, Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao versículo 41. Mark, chapter 4, 35 to 41. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhes obedecem? Senhor, graças te damos por essa oportunidade de aprendermos mais do seu Evangelho nessa tarde. Te agradecemos, Pai, por todas as coisas. Senhor, abre o nosso entendimento nessa tarde, Pai, para que nós possamos discernir e também, Senhor, praticar, Senhor, os ensinamentos do seu santo Evangelho. É o que nós te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Quando nós lemos todos os evangelhos, especificamente os três primeiros, os evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, nós vemos que as narrativas de Marcos, normalmente elas são mais curtas. Elas são mais curtas e breves do que as de Mateus e Lucas. Marcos, ele tem uma tendência de descrever os fatos ocorridos de uma forma mais breve do que os outros evangelistas. Mateus e Lucas, por um outro lado, eles usam mais detalhes e dão versões um pouco mais longas do que das narrativas, dos eventos que aconteceram. E em todos os acontecimentos são assim, com exceção deste acontecimento onde o Senhor Jesus acalmava o vento e as ondas. E por isso, ser uma exceção, nós vemos que isso chama a atenção dos estudiosos que se perguntam por que nessa situação específica aqui, Marcos, ele trouxe um pouco mais de detalhes do que os outros evangelistas. E a resposta aqui é muito simples, meus queridos. Marcos, ele foi um discípulo do apóstolo Pedro. E que muito provavelmente, por ter sido uma testemunha ocular desse evento, Pedro, como era um discípulo apaixonado, ele instruiu Marcos com riqueza de detalhes. E Marcos não esqueceu essa riqueza de detalhes. E aqui nos trouxe um pouco mais de detalhes do que Mateus e Lucas. E vemos, desde o início do capítulo 4, onde Jesus estava sentado em um barco, quando ele começou a ensinar a multidão na praia sobre as parábolas do semeador e as outras três parábolas também, a da semente, da lâmpada e do grão de mostarda, que nós aprendemos nas últimas pregações. Então nós temos esse detalhe que eles estavam ensinando nesse barco, na costa. Então vemos que Jesus já tinha tido ali um dia longo de pregação.
E o versículo 35 aqui diz que naquele dia, quando já era tarde, disse-lhes: vamos atravessar para outra margem. Aqui eles saíram das margens ali do noroeste do Mar da Galileia, especificamente ali na região de Cafarnaum, e se dirigiram ali ao sudeste do Mar da Galileia, indo para a região de Decápolis. E aqui vemos que Jesus despede a multidão indo para essa parte mais ocidental. Isso porque ele tinha um compromisso naquela região de Decápolis com os garazenos ali, especificamente com um endemoniado que estava dando muito trabalho ali naquela região de Decápolis. E a gente vai abordar essa situação na próxima pregação. E aqui fica claro no versículo 35 que Jesus fez a sugestão de ir para Decápolis. E os seus discípulos, eles obedeceram a sua ordem. E vemos no versículo 36, quando eles deixaram a multidão, do jeito que eles estavam no barco, eles partiram. E outro detalhe aqui que nós vemos, que outros barcos também seguiram ele, Outros barcos, acompanharam eles. Aqui eles saíram então, e foram para a região de Decápolis. Alguns anos atrás, arqueólogos fizeram uma descoberta interessante nas margens do Mar da Galileia. Em uma escavação arqueológica, eles encontraram um barco de pesca intacto. E esse barco ele foi datado exatamente nessa época. E esse barco, que foi encontrado, ele tinha 27 metros de comprimento. Por isso, é seguro até afirmar que este era o tamanho de um barco de pesca que os discípulos aqui estavam nesse momento, nessa narrativa. E em Israel, nos dias atuais, no Mar da Galileia, eles fazem até excursões nesses barcos como este, para que as pessoas possam ter a experiência de andar em um barco como o mesmo barquinho onde Jesus e os discípulos andaram. E esses barcos, de aproximadamente aqui 27 metros, cabe bastante gente, mais ou menos ali umas 20 e poucas pessoas. Agora, um fato curioso é que todas as pessoas que fazem esse passeio até nos dias de hoje, elas são avisadas de perigo de tempestades no Mar da Galileia. Isso porque há razões climáticas e geográficas naquela região. A superfície do Mar da Galileia fica 200 metros abaixo do nível do mar, tornando-se ali o lago de água doce mais baixo do mundo. E o Mar da Galileia ali, ele tem aproximadamente 19 quilômetros de comprimento e 10 quilômetros de largura. E ele se localiza ali no fundo do vale do Rio Jordão. E é cercado ali por muitos morros e montanhas. E o formato desses vales entre essas montanhas podem ali desencadear ventos que vêm do oeste do mar Mediterrâneo e do leste ali vindo do deserto. Estes ventos, eles podem provocar tempestades violentas. Uma dessas que vemos aqui, nessa tempestade que surgiu nessa situação com Jesus e os discípulos. No versículo 27 temos detalhes, um grande temporal de vento levantou-se ali, e as ondas batiam dentro do barco, de modo que ele já estava enchendo de água. Na minha uma grande e violenta tempestade de vento. E esse tipo de tempestade, ele veio durante a noite, já estava tardezinho, que é algo bastante incomum. O Mar da Galileia era um grande centro pesqueiro,
E a maior parte da pesca eram feitas justamente na parte da noite, justamente porque os piores ventos ocorriam durante o dia. O fato de que essa tempestade se levantou durante a noite nos dá uma noção sobre o grande medo que pescadores experientes entre os discípulos de Jesus experimentaram nesta ocasião. Já vimos que Pedro, André, João e Tiago eram pescadores no capítulo 1. E que inclusive que João e Tiago, quando eles deixaram seu pai Zebedeu e para seguir Jesus, o versículo 20 do capítulo 1 diz que eles deixaram os empregados de seu pai. Ou seja, a família de João e Tiago, eles tinham um business de pesca. Ou seja, eles entendiam de pesca e sabiam tudo sobre ventos fortes, sobre as tempestades que aconteciam no Mar da Galileia. Eles provavelmente já passaram por muitas, inclusive. E não era qualquer ventinho que assustava pescadores experientes como eles. Mas vemos que o barco já estava enchendo de água. E no versículo 38 eles clamam a Jesus: Senhor, não te importa que perecemos? Eles estavam com medo. Eles temiam aqui por suas vidas. E interessante a atitude do Mestre Jesus. Ele dormia gostoso, sem preocupação alguma. Notem a tranquilidade do Mestre Jesus no versículo 38 aqui. Ele estava na popa, dormindo sobre um travesseiro. É interessante até os detalhes aqui. Tinha até um travesseiro. E o Mestre estava ali na popa, dormindo, tirando um cochilinho com um travesseiro. Um querido irmão, uma vez estava me contando que ele fez uma viagem de avião com a sua esposa e dentro do avião começou a sair fumaça dentro do avião. Imaginem assim, você está dentro do avião e começa a sair fumaça dentro do avião, cheio de fumaça. E ele disse que todo mundo ficou em pânico, né? Todo mundo ali na hora morreu de medo, ficou em pânico. E eu perguntei para ele: e você? Como que você reagiu? Ele disse que na hora ali ele olhou para sua esposa e perguntou para ela: você está preparado para encontrar com Jesus? E ela olhou para ele e disse que estava. Felizmente, meus queridos, eles conseguiram pousar no aeroporto mais perto, né? E não morreram naquele dia. Né? Deus não permitiu que fosse aquele dia. Mas o detalhe interessante é que eles estavam preparados. Né? Eu gosto muito da história de um personagem do século XVIII, e ele é relatado num livro que foi escrito por Jonathan Edwards, que relata sobre a vida de David Brainerd, que estava doente e estava no estágio final da sua vida, à beira da morte. E Jonathan Edwards relata que um grupo de irmãos da igreja ali foi visitar David Brainerd, né, quando ele estava quase morrendo. E isso é uma situação muito comum. Quando a pessoa está ali à beira da morte, os irmãos da igreja, eles vão visitar ali o irmão doente para orar, né, pelo irmão e para dar um apoio em um momento tão difícil de morte. Mas esses irmãos, eles não esperavam o que eles viriam de David Brainerd, à beira da morte. Os irmãos entraram na casa onde Brainerd estava, achando que eles iriam, de uma certa forma, trazer alívio ou edificar a vida dele. Mas, na verdade, eles que saíram de lá edificados. Para a surpresa dos irmãos, David Brainerd estava jubilante. Jubilante. Essa é a palavra exata. Ainda que meio que tendo alucinações, porque ele estava vendo a morte, no estágio final de tuberculose. E ali ele estava tendo já algumas alucinações. E ele repetia: está chegando a hora. Ele repetia toda hora: está chegando a hora de eu
me encontrar com o meu Senhor. Para a surpresa dos irmãos, que esperavam encontrar um homem temeroso que estava prestes a morrer, um homem com medo da morte. Na verdade, eles encontraram um homem que não via a hora de partir desse mundo. E essa é uma história real, meus irmãos. E David Brainerd sonhava em estar com o seu Senhor, com o Senhor Jesus Cristo. Ele repetia: eu já consigo imaginar o céu. Eu já consigo imaginar vendo o meu Senhor. Eu até aconselho os irmãos que puderem, comprem esse livro, que chama O Diário de David Brainerd, por Jonathan Edwards. Que a transformação que Deus fez na vida desse homem foi algo incrível e maravilhoso. E a reação dos discípulos que nós vemos aqui, voltando para o texto, no entanto, não foi como a reação de David Brainerd, quando se deparou com uma situação de possível morte. Eles ficaram apavorados com a tempestade que balançou o barco. E nesse momento de medo, eles se voltaram para Jesus. Encontraram-no na parte de trás do barco, dormindo, tranquilo. Vemos, a partir da descrição de Marcos, que os discípulos estavam com tanto medo e indignados, que eles não somente acordaram o Senhor Jesus, mas eles questionaram, dizendo: mestre, não te importa que pereçamos? Tipo assim, não vai fazer nada, Senhor? Vai deixar a gente morrer mesmo? Os discípulos aqui repreenderam o Senhor Jesus, porque ele tirou um cochilinho. Esta é a única vez na Bíblia onde nós vemos o Senhor Jesus dormir. Certamente ele dormia. Claro que ele dormia todas as noites, exceto aquelas ocasiões onde ele ficava a noite inteira orando. Mas este é o único momento em que os escritores do Evangelho nos dizem sobre isso. Jesus estava tentando dar um cochilinho. E depois, aqui de um dia pesado de ensino. Mas os discípulos repreenderam o Senhor Jesus. Quando Jesus acordou e ouviu a repreensão dos discípulos, ele fez não uma, mas duas repreensões. A primeira foi para o vento. Ele repreendeu o vento. Ele se levantou e repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E o vento se aquietou. E houve grande bonança. O Senhor da glória, que criou o céu e a terra, que é mestre da natureza, que pôde amaldiçoar uma figueira e torná-la murcha. Aqui, ele dá uma ordem aos elementos da natureza. Manda e desmanda. Manda o vento parar. E foi obedecido imediatamente por ele. Assim, como o Pai havia ordenado que houvesse luz na criação, o Filho disse ao vento e ao mar: aquieta-te. E logo que o comando veio de seus lábios, o mar estava como um vidro. Não havia mais sinal de vento algum. Tudo ficou calmo, exceto os discípulos, que ficaram maravilhados e chocados com o que eles haviam visto. Eles permaneceram agitados, não pelo vento e as ondas fora do barco, mas pelo homem que estava dentro do barco. Jesus voltou-se para eles e entregou a sua segunda repreensão. Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? O que se seguiu aqui, Marcos não nos diz que os discípulos se acalmaram. Em vez disso, ele escreve no versículo 41. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este homem que até o vento e o mar os obedece? Hoje, falando sobre esse assunto de uma tempestade de ventos, de tragédia, de uma tragédia,
que pode acontecer, eu vejo que isso é algo que está muito na mente das pessoas, principalmente por causa da situação que tem acontecido no Rio Grande do Sul, né? Uma grande tragédia que devastou ali mais da metade de um estado todo. Já estão falando que possivelmente é a maior tragédia natural da história do Brasil. Milhões de pessoas desabrigadas, muitas pessoas mortas, muitas cidades ali cobertas pela água. É algo terrível que tem acontecido recentemente no Brasil. E eu confesso, meus queridos, que eu não tenho visto muitas coisas nas redes sociais sobre esse assunto, mas as pessoas têm falado bastante sobre esse assunto. E essa semana eu tive, na verdade, 2 perguntas sobre esse assunto. Uma delas foi sobre a posição de muitos evangélicos nas redes sociais sobre o que aconteceu. Para simplificar, uma pessoa me disse que tem ficado bem incomodado com a atitude de muitas pessoas nas redes sociais que estão dizendo que é o juízo de Deus para o Rio Grande do Sul, porque se trata do estado mais ateu que existe no Brasil. Alguns até estão indo um pouco mais além, outros até dizem outras coisas até maldosas, eu diria. A gente vai abordar essa questão. Qual deve ser a postura de um cristão com relação ao desastre natural? Como que nós devemos reagir em uma situação como essa? Segunda pergunta que me fizeram, lembrando que a primeira envolve como nós devemos nos portar como cristãos. E a outra pergunta que vamos responder é: qual é o papel de Deus nesses desastres naturais? E para responder essa pergunta, é claro que não devemos agir com achismo, com o que nós achamos ou com o que nós não achamos. O que achamos ou não achamos não é necessariamente o que é. Mas devemos responder com respaldo bíblico. Primeira coisa que devemos entender: essas afirmações, olha, esse é o juízo de Deus. Olha o Rio Grande do Sul, é um estado ateu ali, que eles dizem, e Deus está exercendo a sua justiça. O que nós devemos achar dessas coisas? Outra coisa que eu ouvi que pessoas estão dizendo: o Rio Grande do Sul, olha só o que as pessoas estão dizendo, eles são racistas e querem até separar do Brasil e formar um país, e por isso estão recebendo o juízo de Deus. Meus irmãos, eu confesso que esse tipo de afirmação, para mim, são afirmações maldosas. Isso não é, na verdade, nem cristianismo. E as pessoas que fazem isso cometem o mesmo erro das pessoas que ficam determinando as coisas em nome de Deus, sem Deus ter mandado. Não é isso que nós vemos, Tem muitas pessoas fazendo isso, determinando a bênção em nome de Deus, sem que Deus tenha mandado eles fazerem isso. A bênção pertence a Deus e Ele dá a quem Ele quiser. Não devemos determinar nada no nome de Deus. E agora, muitos estão fazendo isso, determinando o juízo de Deus baseado no que eles acham, e não propriamente no que Deus está fazendo. E aí eu respondo a segunda pergunta, para nós entendermos isso aqui um pouquinho melhor. Qual é o papel de Deus em meio à tragédia? E a Bíblia nos mostra que Deus pode fazer, na verdade, não uma, mas nem duas, mas várias coisas em meio à tragédia. A primeira delas, vemos no texto aqui de Marcos, nos dá a primeira resposta. Em meio à tempestade de vento, em meio a uma aparente tragédia natural, o que Deus faz? Deus pode livrar. Deus pode salvar, como Ele salvou os discípulos. E vemos isso em várias partes da Bíblia. E eu destaco as pragas do Egito, que Deus trouxe para livrar o povo da escravidão e assim glorificar o seu santo e bendito nome. Então, primeira coisa, em meio à tragédia, o que Deus pode fazer? Salvar. Deus pode salvar em meio
a tragédia. Número 2, Deus na tragédia pode ensinar com o objetivo de trazer o povo para perto dele. 2 Crônicas 7,14 diz que ainda que o próprio Deus permitisse que os gafanhotos devastassem as plantações, que o próprio Deus enviasse a praga, mas se o seu povo, que se chama pelo seu nome, se humilhar, se arrepender do seu mau caminho, ele ouviria do céu, perdoaria os pecados deles e sararia a sua terra. Em meio à tragédia, Deus ensina e chama o povo para se voltar a Ele, para se livrar, se afastar dos seus maus caminhos e se voltar para os caminhos de Deus. E no versículo 15 do mesmo texto, Deus ainda fala que os olhos do Senhor estão abertos e os seus ouvidos atentos para ouvir a oração do povo. Notem bem, na tragédia, Deus ensina e chama o povo e está com os ouvidos atentos para ouvir a oração do povo. Vamos aplicar isso para o Rio Grande do Sul? Os ouvidos do Senhor estão atentos em meio à tragédia e Deus chama em meio à tragédia. Isso é uma das coisas também que pode acontecer, né? Número 3, meus queridos irmãos, o que pode acontecer também em meio a uma tragédia, vendo as formas como Deus age na Bíblia? Deus também traz o juízo. Isso é fato também. Deus também traz o juízo. Se nós olharmos uma história bem propícia para falarmos, contextualizarmos isso, é a história de Abacuque. Nós vemos ali que Abacuque, na situação que estava acontecendo, os babilônicos estavam vindo para levar o povo e destruir tudo. E ali o profeta Abacuque, ele sobe ao monte, indignado com Deus, ele vai e ora a Deus. E espera que Deus dá a resposta para Abacuque. Qual foi a resposta de Deus para Abacuque? O justo viverá pela fé. Em outras palavras, o que estava acontecendo era a permissão de Deus. E Deus estava exercendo o juízo dele sobre o povo de Israel. Então nós vemos na Bíblia também que em alguns determinados momentos Deus exerceu sua justiça com o próprio povo de Israel, que era um povo teimoso. Deus chamava e eles se afastavam. Deus chamava e eles fugiam de Deus. Deus chamava e tinha hora que Deus fazia um juízo também. Então nós vemos várias coisas que Deus faz na tragédia. Deus pode fazer várias coisas. Em suma, meus queridos, nós não podemos sair por aí dizendo que Deus está fazendo isso ou está fazendo aquilo, porque nós não sabemos. Quem sabe dos seus propósitos, dos seus desígnios, é Ele e somente Ele. Podemos apenas entender as formas como Deus age e entender e deixar para o que cabe apenas a Ele fazer. Só cabe a Ele. O que está acontecendo no Rio Grande do Sul, meus irmãos? Deus sabe. Mas o que nós sabemos? Ele pode salvar. Ele pode ensinar. Ele pode chamar. Ele pode exercer o juízo. O Fábio sabe o que Deus está fazendo? Não, mas Deus sabe. Não podemos, irmãos, ficar julgando, apontando o dedo e fazer essas coisas, irmãos. Como cristãos, nós devemos entender as formas como Deus age. E apenas entender e orar, ter compaixão, ajudar e pregar o Evangelho em meio ao desastre. E voltando aqui para o texto, observe que essa passagem usa 3 vezes o termo descritivo grande ou enorme. A tradução latina usa a palavra magna, e o grego emprega o termo megales, ou a palavra mega. Ambos os termos aqui têm claramente referência a coisas que são grandes, muito grandes, de grande porte. Marcos primeiro usou esse termo para descrever a tempestade, como já vimos, que atingiu o barco, que transportava ali Jesus e os seus discípulos. Não era apenas uma tempestade, mas era uma mega tempestade. Uma enorme e violenta tempestade de vento, que ultrapassou aqui as de costume
né, que caíram ali no mar da Galileia. Essa tempestade ameaçou a vida dos discípulos, pois levantou ondas ao ponto de começar a encher o barco de água. Foi nesse ponto que os discípulos foram para o Senhor e o acordou ali, porque eles estavam tementes ali pelas suas vidas. Na segunda vez, o termo é usado aqui, foi quando Jesus repreendeu o vento do mar. Marcos diz que a mega tempestade se transformou em um ambiente mega calmo. Versículo 39. Né? Grande violência foi instantaneamente transformada em uma grande paz, grande bonança. Né? A palavra aqui é aqui que o texto diz: houve grande bonança, mega paz, mega bonança. No entanto, é o terceiro uso de Marcos do termo mega, aqui nessa passagem, que mais nos interessa. Marcos usa para descrever o medo dos discípulos no versículo 41. Ele diz que houve um grande temor, um mega temor. Observe aqui o processo de medo dos discípulos. Note que Marcos não fala que houve grande temor quando a tempestade começou, mas quando a tempestade se acalmou, o medo se intensificou. O maior medo veio depois que a mega e terrível tempestade havia se acabado. Se estudarmos, meus queridos, sobre fobias, nós veremos que existem vários tipos de fobias, vários tipos de medos, no qual uma das fobias que aparecem número 1 nos Estados Unidos e em outros países também é o medo de falar em público, né, que se chama glossofobia. Outra das grandes fobias é o medo de estranhos, de estrangeiros, de pessoas que são diferentes. E esse é o medo que um grupo étnico sente pelo outro, que é se referido como xenofobia. Algumas pessoas também, e é muito comum, elas têm medo de espaços apertados, que é chamado de claustrofobia. Em certo sentido, os que os discípulos experimentaram naquela noite sobre o mar se assemelhava com a xenofobia. O medo de um homem que ali era diferente de tudo e de todos. Pasmados, eles pensaram que esse homem era de outro planeta. E como o texto descreve, possuídos de mega temor, o grande medo, eles disseram: quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Se nós estudarmos sobre os notáveis filósofos do passado, como Nietzsche, Karl Marx, Freud, havia algo em comum que percorreu a mente de todos esses homens, especialmente os ateus do século XIX, né, durante o Iluminismo. Muitos pensadores diziam: nós não temos que olhar para a ideia de Deus para explicar o início do universo ou da origem dos seres humanos. Eles acreditavam que o universo surgiu por geração espontânea. A questão que foi deixada para os seguidores do Iluminismo foi o seguinte: desde que Deus não existe, como é que em todo lugar que vamos nesse planeta encontramos pessoas que praticam a religião? Ou seja, pessoas que tentam achar Deus de diferentes formas. Ninguém pode negar isso, né? Ninguém pode negar que a humanidade parece carecer, né, de Deus. Eles buscam Deus. Se Deus não existe, por que é este o caso? Por que há tantas religiões no mundo? Essa resposta é dada uma e outra vez pelos ateus filósofos da filosofia da religião. E eles dizem que a religião foi inventada como uma muleta, de que todas as religiões não são nada mais do que uma defesa psicológica que as pessoas têm para nos ajudar a lidar com as coisas assustadoras que nos cercam.
Freud, ele falou bastante sobre esse assunto. E Freud, ele tinha uma teoria interessante sobre isso. Ele dizia que, como seres humanos, somos frágeis. Estamos sempre em perigo iminente de ter as nossas vidas encerradas. Nós podemos morrer a qualquer hora, né? Sucumbir a doenças fatais. Podemos ser mortos por acidentes de carro, de avião, de trem. Podemos ser mortos em desastres naturais, como furacões, terremotos, incêndios e muitas outras coisas. Assim, Freud dizia que a natureza é hostil a nós e é uma ameaça para a nossa sobrevivência. Entendemos isso claramente. Vemos uma imagem clara aqui do relato de Marcos da grande tempestade de vento no mar da Galileia. E os discípulos ficaram com medo quando foram ameaçados pela força da natureza. O vento forte, a grande turbulência do mar, o bater das ondas contra o barco. Eles sabiam que a tempestade ameaçava as suas vidas e temeram. Freud também observou que aprendemos como lidar em algum grau com pessoas hostis. Se alguém está com raiva de mim e está expressando a sua raiva, e se eu quero acalmar a raiva dessa pessoa, eu posso fazer algumas coisas. Eu posso pedir perdão, pedir desculpa, pedir misericórdia a essa pessoa. Talvez isso possa desviar a raiva dessa pessoa. Ou eu posso dar um presente para essa pessoa, esperando que isso vai acalmar a sua raiva. Freud dizia que essas técnicas que trabalham ocasionalmente para aplacar a raiva humana são adotadas por religiões como técnicas que esperamos que venham a retirar a maldade do homem. Segundo Freud, nós personalizamos as forças impessoais da natureza e, em seguida, a adoramos. Em outras palavras, nós inventamos deuses que vivem no furacão, no terremoto, no mar, e aí vai, né? Até chegar ao Deus do hinduísmo, que vê Deus até na vaca. Então, segundo os filósofos, nós temos o Deus do mar, o Deus do vento, e tudo é uma espécie de mitologia grega que tem Deus para tudo, e até podemos falar com eles, orar para eles e oferecer também sacrifícios a eles. E assim, Freud, Nietzsche e grande parte dos filósofos ateus acreditavam que foi como surgiu as religiões. E Freud especificamente dizia que no caso do monoteísmo, a crença em um Deus era simplesmente uma abordagem econômica, ou seja, era uma forma mais simplificada de Deus que permitia que uma pessoa orasse a uma divindade para lidar, né, com qualquer ameaça, ao invés de recorrer a vários deuses. Em um certo ponto, irmãos, eu até concordo. Eu acredito que Freud estava de um certo ponto certo. Ao longo da história, nós vemos que pessoas começaram a sacralizar objetos não sagrados e personalizar as coisas que não têm personalidade. E hoje em dia, inclusive, nós vemos até no meio cristão que trouxeram as indulgências de volta e vários tipos de paganismos e misticismos, né, para dentro da igreja. Agora imagine, se até pessoas cristãs nos nossos dias estão fazendo essas coisas, imagine as outras religiões, que não se baseiam no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, em um certo sentido, Freud tinha uma certa razão de tantas religiões e tanto paganismo e idolatria e tantos falsos deuses que existem no mundo. No entanto, a teoria de Freud rompe completamente quando ele tenta explicar o cristianismo. Por quê? Porque em toda a sua criatividade, a única coisa que os seres humanos nunca fizeram foram inventar um Deus que é mais terrível do que a força que eles querem dominar. Eles nunca quiseram um Deus pessoal que fosse santo,
pois nada ameaça mais a humanidade pecadora do que a presença do Santo. E é exatamente isso que o Deus Santo faz com a gente. Ele esmaga o ego do homem. Na presença do Deus Santo, só nos resta dizer como o profeta Isaías diz: ai de mim, Senhor. Quando nos deparamos com a glória do Santo Deus, só podemos nos sentir como o apóstolo Paulo, nos sentirmos como o pior dos pecadores. Assim, ninguém jamais poderia ter inventado o Deus do cristianismo, o Deus Santo, o Deus da Bíblia. Nós vemos que Lucas registra um incidente diferente que aconteceu no Mar da Galileia, em Lucas 5, de 1 a 9, quando a pesca estava ruim e eles não estavam conseguindo pescar um peixinho sequer, até que Jesus manda eles lançarem a rede. E a reação de Pedro a esta pesca milagrosa é muito interessante. Ele era um homem de negócios, um empreendedor, e ele podia ter dito a Jesus: Jesus, 50% é meu e 50% é seu. Mas isso não é o que Pedro fez. Quando ele viu as redes cheias até transbordar, ele virou-se para Jesus e disse: apartai-vos de mim, porque eu sou um homem pecador. Essencialmente aqui, ele reagiu da mesma maneira quando ele e os outros discípulos testemunharam Jesus acalmar o mar. Lembre-se da palavra usada por Marcos: mega temor. Um mega temor. Ele tinha visto algo que não podia explicar em termos humanos. Ele sabia que estava na presença da divindade em pessoa. Ele poderia muito bem ter feito a mesma pergunta que os discípulos fizeram: quem é este? Mas ele disse: sai de perto de mim. Ele entendeu, que Jesus é o próprio Deus e que ele não era digno de estar perto da divindade. Nós nos encontramos todos os dias, meus queridos, com várias pessoas, vários tipos de pessoas, e inconscientemente, até mesmo não querendo, nós sempre classificamos as pessoas com quem nós nos deparamos. Seja aquela pessoa sorrindo, que aparenta segurança, ou seja aquela pessoa com um olhar bravo, que transmite perigo. Separamos todos em categorias: seguros, perigosos, agradáveis, rabugentos, e aí a lista vai. Mas eu te garanto uma coisa: na sua lista, você não vai ter uma categoria para alguém que pode falar como o vento com as ondas e elas o obedecem. Tal pessoa está em uma classe separada e única. Isso é divindade, meus queridos irmãos. Algo que apenas Deus pode fazer. Ter domínio sobre a natureza que Ele mesmo criou. Assim, os discípulos naquele barquinho não conseguiram achar uma categoria para classificar o Senhor Jesus. Por isso eles disseram: quem é esse homem? Agora, em uma palavra, o que os discípulos experimentaram naquela noite no mar da Galileia. Não existe categoria humana para descrever esse homem. Por isso eles foram possuídos de grande medo, de grande temor. Freud, com as suas filosofias, nunca entendeu que a coisa que as pessoas mais temem é a santidade do soberano Deus. É por isso que as pessoas correm de Deus e de Jesus Cristo. Assim que Deus manifesta a sua majestade, os homens são reduzidos ao pó e ao medo. Se Cristo, em sua majestade, fosse bater à sua porta esta manhã, você não iria dizer a Ele: oi Jesus,
Vamos entrando. Em vez disso, você iria cair com o seu rosto no chão. Quando Cristo ressurreto, em sua glória, manifestar a sua santidade, todas as criaturas vão cair aos seus pés, porque Ele é santo. E não só as pessoas temerão com a sua voz, mas os mares que não têm ouvidos para ouvir, e os ventos que não têm conhecimento para saber, mas também ouvem a sua voz e obedecem quando Ele diz: acalma-te. Esse é o nosso maravilhoso e grandioso Senhor. Este, meus queridos irmãos, é o nosso grandioso e mega, em todos os sentidos. Eu vou usar essa expressão para finalizar, que Marcos usou 3 vezes. Esse é o nosso mega Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, meus irmãos. Grandioso, soberano, majestoso Senhor Jesus. Tu és o Deus de todas as coisas, Senhor. Tu és o Deus Criador, o Deus que controla o caos, o Deus que traz a ordem ao caos e o Deus que tudo pode fazer. Nós rendemos graças ao seu santo e bendito nome, Senhor. Que nós possamos sair dessa noite aqui, Senhor, tendo uma percepção de quem Tu és. Grandioso, soberano, maravilhoso, que tudo podes fazer, Senhor. E toda a honra, toda a glória seja dada somente a Ti. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém.